7 horas e mais 23 minutos, estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão ao vivo para todo o estado e a gente já volta direto com a nossa resenha. Adalberto Melo tá chegando aqui. Oi, Adalberto, boa noite. Boa noite, olá, seu pai. Você, os nossos ouvintes do rádio, estamos juntos, estamos na TV e na internet também, nesse primeiro programa multiplataformas do Maranhão. A gente fala assim, né, com orgulho, porque é verdade, gente. Case nacional, primeiro programa multiplataformas. Estamos na internet, sim, senhor. Estamos no rádio também e na televisão, graças à sua audiência. 21069403 para você participar. Claro que vai ficar muito melhor com a sua participação, então manda mensagem aí, ó. 21069403, a sua participação é fundamental. Os bastidores do poder, como diz Olavo, agora tudo para você aqui com John Coutrin. Ao meu lado, aqui está à direita, à esquerda está o nosso Ricardo Marques. Estamos juntos, está formada aqui a nossa rede de rádios também para a transmissão do nosso quadro de política, aqui do nosso Tá Na Hora Maranhão. Muitos assuntos em pauta, aliás. Minha gente, que semana é essa? Hoje é o quê? Quarta-feira? Mas parece que já é sexta, porque, né? Ufa, bastidores aqui pegando fogo, muitas notícias e a gente começa falando sobre a seguinte situação. A gente falava ontem sobre essa coisa da candidatura ao governo do estado, lá em 2026, em pessoas que usaram as redes sociais para fazer críticas, outros usaram trechos de entrevistas para falar sobre o assunto também. Né? Claro que aquilo que vai para o digital também repercute, né? no rádio, na TV também. E a gente vai falar agora então sobre uma outra situação que nós temos informação. É que parece que o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, está sendo pressionado, John Coutrin, para falar sobre a candidatura em relação a 2026. Ele disse que não ia falar sobre o assunto, que não era a hora ainda, mas parece que já tem muito aliado aí dando pressão, inclusive usando as redes sociais para isso, né, John? Boa noite. Boa noite, Adalberto, Ricardo, Olavo, a todos. Isso aí foi postado por aliados do prefeito Eduardo Braide e acabou repercutindo bastante nas redes sociais. Eu vi muito no grupo de WhatsApp essa imagem, eu vi repercutir bastante, porque o que acontece? Não é todo mundo, Adalberto, tem se movimentado e falado que é pré-candidato. O Laércio tem agora aparecido, né? Tá dando entrevista, tá dizendo que tá andando pelo Maranhão, é pré-candidato. Tem o Orleans Brandão, tem o Felipe Camarão também, que todo dia divulga vídeo, não é? E aí as pessoas questionam, só o Eduardo Braide que não fala, né? Que tá calado, não sabe se é candidato, se não é. E aí algumas pessoas estão achando até que ele não é mais candidato. Você pergunta, acho que o Braide não é mais candidato, não. Isso aí disparou o alerta em alguns aliados do prefeito. Não, a gente tem que dar um jeito aqui de movimentar, de dizer que ele está no jogo, não é? E começaram a espalhar isso, não é? Você vê essa imagem aí, que diz que é o povo que quer, é o povo que está pedindo. Aí os aliados do prefeito colocaram aí nas redes sociais e acabou gerando uma repercussão boa, positiva para o prefeito Eduardo Braide, que, vale ressaltar, Adalberto e Ricardo, ainda não falou nada sobre a eleição do ano que vem. Toda vez que ele é questionado, vocês lembram? Ele mudava de assunto, né? Vocês viram? Vou passar a bola para o Ricardo aqui, porque é o seguinte, tem vários aspectos a serem abordados aí. Um deles é essa história de que esse discurso do é o povo que quer, é o povo que está pedindo. Eu lembro daqueles personagens de programas de humor, lembro muito bem, não sou eu que quero, é o povo. Isso é mais antigo do que a República praticamente, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Adalberto, John, Olavo, boa noite a todos. Isso é um jogo ensaiado, né? Um jogo alimentado pelo próprio Eduardo Braide. O Eduardo Braide nunca disse que vai ser candidato, nem que não vai, mas ele alimenta. E há um esvaziamento, né, nessa expectativa de poder, tanto que perdeu um aliado importante, que foi o deputado Aloysio Mendes, né, que deixou a órbita do Braide e hoje já manifestou apoio à pré-candidatura do Orleans Brandão, né? Agora, o Braide tem muita coisa mais a pensar do que apenas em eleição para governo do estado. Ele precisa focar em São Luís. A capital está cheia de problemas. Ontem nós mostrávamos aqui uma manifestação de mães reivindicando diálogo com a prefeitura, porque os filhos delas tiveram lá as suas salas de aulas extintas da unidade escolar onde elas estudavam, né? Foram transferidas de forma unilateral, sem diálogo algum, para escolas distantes de suas casas. Elas tentam o diálogo com o prefeito e o prefeito se recusa a conversar com elas. Nós temos a questão da licitação do transporte público,
que esse, para mim, é o ponto mais grave hoje para São Luís, porque afeta a vida de centenas de milhares de ludovicenses. E foi promessa de campanha, foi inclusive. Foi promessa de campanha. E nós elogiamos aqui, eu elogiei aqui textualmente. Disse que ele estava certo, que de fato precisa de uma licitação. Eu acreditei nessa promessa, mas parece que era só balela, né? Hoje o Eduardo alimenta essa especulação em torno de uma hipotética candidatura, aguardando a definição do cenário, né? Um cenário que vai se desenhar aí, está se desenhando, e se ele é candidato ou não, isso é um problema dele. Mas os problemas de São Luís são dele também. O prefeito está aí no cargo para resolver o problema da cidade. E outra, é por isso que eu defendo as eleições serem unificadas, entendeu? Para acabar com isso. O cara é prefeito, não, eu renuncio aqui e saio ali para governador, entendeu? Tem que acabar. O cara é senador, também renuncia para sair. Não precisa nem renunciar, no caso, mas também sai para o governo. Está errado. Se você foi eleito vereador, foi eleito deputado, foi eleito prefeito, senador, governador, presidente, tem que cumprir o mandato e cumprir com responsabilidade, não só pensando em eleição. O problema do Maranhão é que a classe política só pensa em eleição. Verdade, tem muitos problemas a serem resolvidos. Eu lembrei dessa semana agora a decisão da Justiça do Tribunal de Contas obrigando o município a se comprometer com as mudanças, por exemplo, nos terminais da integração, que são, segundo o Ministério Público denunciou, a Justiça acatou, ineficientes. Irregularidades várias são cometidas lá no terminal. Mas a responsabilidade é das empresas. Mas não é assim, não é lavar as mãos. Há uma responsabilidade sim do município em relação a esse aspecto. E agora a decisão está tomada pela Justiça. O município tem inclusive data para apresentar um cronograma e dizer o que vai ser feito. Eu lembrei da educação quando a gente teve a oportunidade aqui de receber um membro da Defensoria Pública falando o seguinte: o problema não é diagnosticar a situação e falar, o problema existe. Ok, o problema existe. Mas é um problema histórico, não faz parte do meu governo. Ok, mas precisa dar solução, precisa ser resolvido. E aí é preciso apresentar um cronograma minimamente factível de quando a solução vai acontecer. Ou seja, vai cruzar os braços em cima do problema e vai dizer, não é comigo, não foi eu que fiz, pronto e acabou. Não. Então, o que as autoridades pedem é um planejamento para a solução de problemas graves que nós temos aqui na capital, sobre determinados temas. A gente citou aqui, por exemplo, a questão dos terminais, a questão das matrículas na rede municipal, enfim. Então, é preciso... Ok, está difícil, não tem dinheiro agora sim, mas qual é o planejamento para os próximos anos? O que vai ser feito? Não pode descansar em cima do problema, né? Então, tem muita coisa assim para ser feita, a gente vai acompanhar, torce para que seja feita, claro, porque é a população que sofre, né? A população precisa explicar, da né? capital. Precisa explicar, né, Adalberto? Quando essas mães chamam, querem saber por qual razão, por que cargas d'água os nossos filhos foram tirados aqui da escola, perto de casa, para uma escola distante, precisa ter uma justificativa. Elas merecem ouvir uma explicação. Não dá para falar em orçamento. Quanto é que custa responder a uma mãe? Quanto é que custa responder por exemplo, a gente fez aqui vários pedidos aqui de notas. Produção, aquele pedido de ontem chegou ainda não, né? A resposta, né? Desde ontem a gente está esperando uma resposta aqui em relação a esse caso da escola. Nem resposta temos, quer dizer, nenhuma, não é nada assim. Nem aquela nota Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente fala no jornalismo, né? Nós estamos estudando, vamos mandar uma equipe para o local para estudar a situação. Em breve daremos um posicionamento, nenhuma nota vaga, nada, absolutamente nada. É como se a população não merecesse a atenção, não merecesse a resposta do poder público. E a gente fala poder público de forma subjetiva aqui, mas são pessoas, né? Hoje quem responde pela Prefeitura da capital é o prefeito Eduardo Braide. Eu lembro que no meio da manifestação teve uma pessoa que disse assim, mas eu acho que ele não pensa assim. Porque é como se o discurso não fosse igual à prática. Então as pessoas começam a se questionar sobre isso. Mas eu acho que não é, porque não é assim. Mas por que a gente está sofrendo? Por que está passando por isso, né? Então fica a dica aqui mais uma vez, fica o espaço aberto, a gente continua aqui aguardando o posicionamento da Prefeitura em relação a esses temas que nós mostramos esta semana, provocados pelas pessoas que estão sofrendo, que entraram em contato com a nossa produção e pediram para a gente ir lá acompanhar e falar sobre esses casos. Vamos seguir em frente? O pessoal que está mandando mensagem para nós aqui no nosso WhatsApp, vai chegando mensagem no 2106-9403 e a gente vai passando para você. Vamos lá, mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp, obrigado pela sua
participação, você que nos acompanha nessa noite. Boa noite, boa noite. Isso é uma vergonha, como disse o Ricardo, concordo com ele. Adalberto, Ricardo e John, quem mandou mensagem para nós aqui foi o Claudemilson. Obrigado, Claudemilson, pela sua participação. Boa noite, queridos. Ângela, sou fã do programa, fã de vocês, estou aqui no São Raimundo ligadinha. Muito bem, viu? Obrigado, Ângela, pela sua participação. Obrigado pela audiência aí no São Raimundo, que é gigante. Valdomiro Coelho acompanhando com a gente. Muito vergonhoso essa situação. Muito vergonhoso. Parabéns a vocês. Valdomiro Coelho ligado com a gente na nossa programação também. Pessoal mandando mensagem aqui. Boa noite, Adalberto, John, Ricardo. Satisfação assistir a resenha política. É Paulo da Santa Clara também acompanhando a gente ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. A Justiça Eleitoral cassou, minha gente, o mandato de um vereador da cidade de Cantanhede. Que informações a gente tem a respeito disso? Qual foi o motivo, hein? O parlamentar foi eleito ano passado e perdeu o mandato, né? Mas qual foi o motivo? Qual a razão? Compra de votos, né? De acordo com o Ministério Público, o José Raimundo Amaral de Barros, o Raimundinho do Cidinho, foi eleito vereador lá de Cantanhede agora, em 2024, né? E a decisão da Justiça atende a uma representação do Ministério Público Eleitoral, determina a anulação dos votos obtidos pelo parlamentar, né? É uma decisão que ainda cabe recurso, né? Agora a gente precisa destacar que foi fundamental para essa iniciativa do Ministério Público, de acordo com o promotor Márcio Antônio Alves de Oliveira, né? Que foi a primeira vez que a promotoria eleitoral atuou nas eleições municipais, porque teve agora a instalação da zona eleitoral em Cantanhede, né? É importante que a justiça esteja presente. Você pode não gostar, eu costumo dizer o seguinte: opinião de jornalista, pesquisa eleitoral e decisão de juiz, quando desfavorável, ninguém gosta. Mas a gente tem que ter a justiça, né? A gente tem que seguir as leis. Não gostou, acha que foi exagerada, recorre, né? O vereador tem aí a possibilidade de recorrer. Mas a gente não pode aceitar uma eleição pautada na compra de votos, né? Aí ponto para o Ministério Público. Vamos que vamos, você ligado com a gente. Obrigado, Ronald, pela sua participação. Você que está mandando mensagem para nós aqui, acompanhando o nosso Tá Na Hora Maranhão. Nilson Carneiro está ligado com a gente, mandando boa noite aqui. O Carlos Alberto lá em Codó também. Antônio Magalhães em Caxias. Um alô para Pipoca na Madre Deus. Boa noite, boa noite, boa noite para Marconde Jorge, acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Vamos em frente com as notícias da política e agora a gente vai falar sobre o tarifaço, minha gente. Está chegando a hora, né? Hoje é o quê? Dia 30, amanhã 31 e 1º de agosto está chegando, batendo as portas. E a gente tem aqui, agora vamos trazer um comentário do governador Carlos Brandão sobre o tarifaço e um comentário também do ministro Flávio Dino, que esteve aqui em São Luís no dia de ontem, e o Ciro fez uma pergunta para ele. A gente tem aqui a declaração exclusiva do ministro Flávio Dino, também falando sobre essa interferência do governo americano aqui nas decisões da Suprema Corte no Brasil. A gente vai começar com um trecho da entrevista do governador Carlos Brandão, que foi dada ao SBT News. Está lá na internet, inclusive, você pode conferir a entrevista na íntegra. Vamos conferir um trechinho, o que falou o governador sobre o tarifaço? Toda vez que se aumenta uma tarifa, você tem que começar a negociar com o comprador, certo? Com o comércio exterior. Será que o cliente da Suzano, que é a mais impactada na venda de papel e celulose, vai querer comprar esse papel e celulose com 50% de tarifa maior? Então, eles vão ter que negociar. Se, por exemplo, eles conseguirem vender com um aumento dessa tarifa, e os clientes deles, né, nos Estados Unidos estiverem de acordo, eu acho que vai fluir normal. Mas no momento que eles disserem, olha, não dá mais para comprar, eles vão ter que procurar outro mercado. Então a gente está muito apreensivo, está todo mundo apreensivo, e a grande preocupação dos governadores é a questão da geração de emprego, de renda. O Brasil está num momento de muitos empregos, certo? O nosso estado, por exemplo, é o estado que, segundo os dados do CAGED, é o estado que mais gerou emprego no Nordeste. Nós temos mais de 3 mil obras executadas e isso atraiu muito a geração de emprego. O carpinteiro, o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o pintor, o encanador, isso tudo está no mercado trabalhando, né? Além dos grandes eventos que a gente promoveu, Carnaval, São João, isso também gerou milhares de empregos. Então o Maranhão hoje está vivendo assim,
um momento muito bom da questão da geração de emprego. Então a gente fica preocupado, né? Porque qualquer outro produto que a gente possa ser atingido, isso tem uma reação em cadeia. Data já marcada, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. Segundo a Casa Branca, o decreto entra em vigor, portanto, no próximo dia 6. É 6 ou 9? Não, é 6, né? 6 de agosto. E foi adotado em resposta às ações do governo brasileiro, que representariam aí, segundo eles, uma ameaça em comum e extraordinária, inclusive, à segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Essa é a justificativa. Portanto, a gente ouviu o governador Brandão falando sobre o assunto e agora a gente vai ouvir o ministro Flávio Dino, que esteve aqui, e o Ciro perguntou a ele, nessa resposta, portanto, aqui para o Grupo Difusor, ele também comenta essa interferência, digamos assim, do governo norte-americano aqui nas decisões da Suprema Corte brasileira. Vamos conferir um trechinho? Basta nós lembrarmos que isso jamais aconteceu em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos. Nunca ninguém ouviu falar, apesar de decisões certas ou erradas ao longo de séculos, que um outro país retaliou o Tribunal Constitucional, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em razão do exercício da sua independência. Então é certamente algo inédito, inclusive com punições pessoais também inéditas, uma vez que não há leis, nem no plano interno dos Estados Unidos e nem do ponto de vista do direito internacional, que legitime essa ideia de sequestrar a economia de um país para impor vontades políticas. Então nós precisamos separar a questão comercial, que deve sim ser objeto de negociação soberana entre os países, de acordo com as políticas públicas e a vontade dos governos de ambos os países, da questão política, judicial e institucional. São coisas diferentes. Uma é plenamente negociável, a questão comercial. A outra, evidentemente, se inclui no âmbito intocável da soberania e, por isso, do ponto de vista dos juízes do Supremo, dos ministros do Supremo, nada muda. O Supremo vai continuar julgando de um jeito ou de outro, de acordo com a lei, de acordo com a sua independência, assim como a Suprema Corte dos Estados Unidos faz. O ministro também se manifestou, isso foi ontem, né? Já hoje o ministro Flávio Dino se manifestou sobre os ataques recebidos pelo colega Alexandre de Moraes. Ele chegou a dizer aqui: a minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, ele está apenas fazendo seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente. Disse aí, usando as redes sociais, o ministro Flávio Dino. E aí, minha gente, tá chegando a hora, hein? Agora é para valer. Agora é para valer. Esse recuo, digamos assim, né, em relação a alguns produtos, não foi benevolência do Donald Trump, não. Foi porque houve uma pressão interna em grandes empresas dos Estados Unidos, notadamente ali do setor de suco de laranja, né? Pressionaram o governo, alegando inclusive a qualidade da nossa laranja, né? Que lá o estado maior produtor de laranja dos Estados Unidos é a Flórida, e eles alegam que nem a Flórida consegue atender a demanda e nem a qualidade da laranja brasileira, né? Então houve várias pressões. Aqui para o Maranhão, o John estava fazendo as contas agora há pouco ali no expediente final, os produtos que o Maranhão mais exporta para os Estados Unidos ficaram de fora, né? Quem vai sofrer muito impacto é o Ceará. O Ceará importa 44,9% das suas exportações são direcionadas aos Estados Unidos. No tocante a esse argumento usado pelo Trump de que os Estados Unidos estavam perdendo muito nessa relação com o Brasil, também não é verdade. Os Estados Unidos faturam $1 bilhão nessa negociação, nesse intercâmbio, né, de negócios com o Brasil. No tocante à soberania do Brasil, está certo o Flávio Dino, não tem porquê o Supremo Tribunal Federal se acocorar às vontades de quem quer que seja, né? Está errado o Trump querer se intrometer aqui nas nossas leis.
Estamos encerrando aqui o Luiz Carlos do Habitacional Turu dizendo que tem duas coisas difíceis: conseguir vaga numa escola municipal e a outra um tratamento odontológico. Nunca tem material e às vezes nem água, está falando aqui em relação ao tratamento odontológico também. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Obrigado, John Coutrinho. Ricardo Marques, amanhã a gente volta com você ao lado. Valeu, turma. O Tá na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, fica com Deus. Beijo na família. Até lá. Tchau, tchau.